Nessa aula você vai entender como avaliar o diagnóstico e apresentar a proposta para o seu cliente. Qual que é o objetivo dessa aula? Aqui você vai entender como utilizar o formulário de diagnóstico, como analisar as informações do cliente, como identificar oportunidades de gerar milhas, como transformar essa análise em uma proposta de gestão de milhas e viagens assertiva. E você vai entender também como fazer isso de forma que gere valor para o seu cliente, baseado em dados, análise de perfil, oportunidade e apresentação de estratégia. O diagnóstico, ele é o coração da gestão de milhas. Você precisa fazer um bom diagnóstico para entregar um bom resultado lá no final. E o diagnóstico, ele também é a sua ferramenta que te vai conduzir para um fechamento de contrato. Então, a qualidade da sua gestão vai depender muito do diagnóstico feito. Então, quem faz as melhores perguntas entende melhor o cliente, identifica as oportunidades, entrega mais resultado. Por quê? Porque sabe o que o cliente quer de fato e, consequentemente, fecha mais contratos. Então, entenda que a proposta começa no diagnóstico. A gestão de milhas começa no diagnóstico. E não somente a gestão de milhas, porque um diagnóstico bem feito, ele te gera vendas mesmo se o cliente não tem perfil para gestão de milhas. Se ele não vira gestão, ele vira consultoria. Se não vira consultoria, você tem todos os dados, as informações para vender a viagem para ele dentro da sua agência de viagens. O formulário de diagnóstico na Travel, ele pode te ajudar com tecnologia. Nosso sistema já possui um formulário prévio cadastrado que você pode disponibilizar ele para o seu cliente. Você não precisa criar um formulário do zero. Você acessa o sistema, ativa o formulário, revisa as perguntas para ver se faz sentido na forma com que você entrega e, caso necessário, você acrescenta ou edita o formulário. Você disponibiliza o link para o cliente e ele responde e já cai direto no seu sistema, você recebe a notificação disso. Onde que você encontra esse formulário? No menu da Travel, você vai para a esquerda, ele está na parte de Link Pages. Lá no Link Page, ele tem disponível um link que é da sua agência, que você vai ter um link específico para o seu cliente cadastrar, para ele solicitar viagens e para ele solicitar o diagnóstico. E você pode personalizar o link de acordo com a forma que você atuar. Então você vai ativando ou desativando o que faz sentido para você. E como você utiliza? Esse link page você pode enviar em transmissão no WhatsApp, você pode colocar no perfil do Instagram, você pode fazer ação com stories e colocar lá o link, você pode colocar o QR Code do cartão, você pode também fazer ação com influenciadores digitais para ele colocar o seu link e por aí vai. Como é o processo de captação dessa automação do sistema Travel com o diagnóstico e como você vai usar isso na prática para a sua gestão? Você descobriu o interesse, já fez uma comunicação prévia com o cliente, ele está interessado. Você falou do diagnóstico para ele. Você envia o link, ele vai responder algumas perguntas, vai chegar no seu sistema, você vai analisar. Você vai entender tudo que ele respondeu ali, que basicamente você vai saber informações sobre os gastos, perfil de gastos, sobre viagens, quantidade de viagens, destinos, o que ele já conhece, já tem de milhas. Esse é o princípio para você levantar o diagnóstico. Você vai, depois com as informações em mãos e analisadas, você vai marcar de apresentar esse diagnóstico. É muito importante que ele seja apresentado e não enviado. Por quê? Existem detalhes que não se pegam em formulário, que se pegam em uma conversa. E o mais importante disso tudo, gestão de milhas é um trabalho de confiança. Então você vai ter mais uma ponte de contato muito importante, que é nesse início de pré-contrato com o seu cliente, que ele está construindo essa confiança e credibilidade com ele, e aí você vai bater um papo, vai bater uma conversa. Lembrando que, seguindo a nossa metodologia, essa conversa ela tem a finalidade de entender se o seu trabalho vai ser vantajoso para o cliente. E se somente se for vantajoso, no final você vai fazer o pitch de vendas. E se não for, seja claro, honesto e transparente. Gestão de milhas não é para você, mas eu posso te atender com consultoria, posso te atender com viagens, porque isso vai te posicionar como autoridade.
Bom, quando o diagnóstico estiver pronto, você vai agendar e vai apresentar com ele, tirar algumas dúvidas que talvez não foram respondidas com clareza pelo formulário. O que você vai analisar? Como é que você constrói isso? Primeiro, gasto médio. Quanto que gasta em média por mês? Todos os cartões, pessoa física, PJ, como que é esses gastos? É 18 mil mensal? É 20? É 30? É 40? É 50? É mais de 100? É empresa, pessoa física? São vários cartões da família, marido, mulher e filhos? Então você precisa entender como é essa dinâmica. E nisso você já entende quais os bancos que tem conta, quais os cartões que utiliza, para você já ter uma noção. Ah, usa cartão que pontua, esse cartão tem anuidade, esse cartão pontua ruim, ele já tem um ótimo cartão, já pontua Livelo, pontua Esfera, pontua Porto. Então você vai entender nesse momento qual que é o cenário de milhas do seu cliente. Porque para traçar uma rota para onde ele quer chegar, primeiro você tem que entender com clareza onde que ele está. Então, frequência de viagens. Viaja muito a trabalho, viaja a lazer, visita a família em outro país. Então, qual que é essa frequência? Já tem viagens que já precisa comprar, é um plano de viagem, é um sonho. Então, entenda essa frequência de viagens, assim como o estilo dessas viagens. A quantidade de pessoas, você vai precisar de hospedagem. Aqui é muito importante esse momento. E tenha essa clareza de objetivo do cliente. Ah, essa é uma viagem de oportunidade, essa é uma viagem que eu quero levar meu filho para assistir o time do coração. Isso aqui é uma viagem de intercâmbio, isso aqui eu estou mudando. É um intercâmbio, mas em que não vai ter volta. Então, isso é muito importante, saber o objetivo, o que motiva ele a fazer isso. Que vai te dar argumentação para fechamento de contrato, bem como vai te dar argumentação para não fazer o seu cliente desistir do sonho dele. Então, isso é interessante. Programas de milhas. Saber quais os programas seu cliente já tem em conta, quais a quantidade de milhas que ele tem, e isso vai ser importante. E hábitos de consumo. O que são esses hábitos de consumo? O que você costuma comprar mensalmente? O que você compra periodicamente? Onde você compra? Já compra online? Não compra? Se compra online, compra onde? Compra de que jeito? Porque ali você também vai encaixar as sugestões de compras bonificadas para o seu cliente. Então, esse é o pilar da análise para você entregar um diagnóstico para o seu cliente para saber, em média, quanto ele pode economizar por ano com os gastos e com as viagens. Analisando as compras bonificadas. Então, se ele já faz compra online, qual a frequência, qual loja, porque ali é uma oportunidade dele gerar até 20 vezes mais gasto mais pontos, na verdade, do que a pontuação do cartão. E o melhor, em duplicidade, vai ganhar no cartão, vai ganhar na compra. Então você entendendo o que ele já compra, você consegue direcionar de forma melhor, lembrando que dentro da Travio você vai possibilitar um acesso para o seu cliente, que ele vai ter um aplicativo no celular dele, que ele vai receber notificação inteligente sempre que a loja favorita dele sair uma promoção. A Amazon, sai a promoção, notificação. Mercado Livre, notificação. Americanas, notificação. Então, sempre que tiver uma pontuação fora do comum, do 1 para 1 ali, ele vai ser notificado já com o link para direcionar para a compra dele. Potencial de pontuação no cartão. Nesse exemplo aqui, um gasto mensal de 25 mil, que ele vai ter em torno de 25 mil pontos, estamos entendendo que o cliente tem um cartão ruim. Então você vai analisar considerando o cartão que ele mencionou que tem, primeiramente. Se ele não tem um cartão que pontua, você já vai para o outro lado. Então você vai considerar que o cartão do cliente, ele tem um cartão que está pontuando 1,8 por dólar, com um gasto de 25 mil, é muito fácil conseguir uma aprovação de um cartão que gera uma pontuação muito maior. Então você vai calcular o mínimo e vai calcular um cartão acima ou 2 cartões acima. Você vai olhar no ranking de cartões para identificar o que encaixa. Com 25 mil reais mensal, bate isenção em muitos cartões, isenção de anuidade. Então isso vai fazer muito sentido. Para entender o diagnóstico, você pega a média do mês, entende a quantidade de pontos, multiplica por 12, pensando no ano inteiro.
E o potencial de compras bonificadas? Como que eu faço? Uma pessoa que vai ter pouca disciplina, mas vai fazer compras bonificadas, ele vai conseguir encaixar de 10 a 15% do gasto mensal dele em compras bonificadas. E uma que tem muita disciplina vai conseguir em torno de 40% do gasto. De onde eu tirei esses números? Do meu histórico, do que eu faço com os meus clientes. E eu faço essa conta para fazer o diagnóstico. Você pode seguir a mesma conta para entender o diagnóstico de geração e você vai lá no final entender o porquê que faz sentido você fazer isso. Então você vai gerar, ele gasta 25 mil por mês, põe 10% para fazer o cenário mínimo e põe 40% para fazer o cenário máximo de pontuação. E se a gente tem pontuação de compra bonificada de 1 a 20, joga 4 pontos. Porque ele vai aproveitar umas muito boas, vai apresentar umas não tão boas e você, nivelando para baixo, você faz um diagnóstico conservador e fica mais fácil para você atingir o resultado. Porque o seu objetivo não é impressionar o cliente com números gigantescos no diagnóstico. O seu objetivo é, de fato, entender se você vai conseguir entregar um bom resultado para esse perfil na gestão de milhas. Porque se você não for conseguir entregar um bom resultado, não tiver esse potencial, não fecha a gestão. Vai para a consultoria, vai para um curso, dá um workshop, dá uma mentoria, faz algo que ele vai ter vantagem, mas que seja compatível com o que ele está pagando. Então, é muito importante que você faça isso. Um cenário de pontuação. Você fez o cálculo das compras bonificadas, mínimo e máximo, e fez o cálculo da pontuação mínimo e máximo. E aí você entendeu aqui que 97 mil é o mínimo e 194 mil é o máximo. E aí você simula que se enviar tudo para a Latam, quantas milhas vai ter nos dois cenários. E você faz isso também com Smiles, considerando a bonificação que é comum de acontecer, e também faz isso com Azul. Então você já tem o cenário de quantas milhas no mínimo e no máximo vai ter em cada um desses cenários. E aí, mas qual que eu vou utilizar? Um dá menos pontos, outro dá mais pontos. Então a questão é, volta no diagnóstico, vê uma das viagens, a principal viagem que o seu cliente quer fazer, e você vai entender qual vai ser o melhor programa de pontuação para basear a estratégia dele. Então, não existe um que é melhor do que o outro. Se o objetivo da viagem do seu cliente vai ser melhor com milhas Azul, Smiles e Latam não presta. E assim por diante. Então, é esse o cenário que você vai considerar. E, agora, transformando as milhas em viagens. O primeiro passo que eu falo para um cliente que está interessado em milhas ou que não está interessado, ou algum parceiro estratégico, é: cliente não está nem aí para milhas. Ele não está nem aí para milhas. Ele quer viajar. Milhas é um meio. E o seu cliente de gestão de milhas, ele já viaja, tá? Às vezes ele já viaja comprando, ou até ele usa as milhas de forma não tão vantajosa quanto você vai fazer, mas ele já viaja, ele não tem problema com isso. Então ele não quer saber de milhas, ele quer saber de economia, de viagem, de experiência, ele quer saber que você vai resolver tudo para ele, que vai economizar inclusive o tempo dele. Então tenha isso em mente. Milhas é só um ingrediente que você usa para proporcionar coisas melhores e vantagens para ele. Então o cliente ele quer saber da viagem, milhas é sua, você que vai cuidar das milhas. Então o que você vai entregar com ele? Cara, vai depender do objetivo dele, e se ele não tem um objetivo definido, ele quer viajar, aproveitar oportunidades, é outra estratégia, né? Então você vai considerar os destinos, as saídas, os hubs de conexões, quais são as possibilidades, quantidade de pessoas. Então esse é o olhar que você precisa ter. Vamos para um exemplo prático. Se um cliente ele gasta 50 mil por ano em viagens, já tem um orçamento assim ou um histórico que ele gasta isso. Se você apenas compra as milhas para fazer a mesma viagem, ele pode economizar em torno de R$ 7.500, que deu uma margem de 15%. E de onde que eu estou tirando isso aqui? É uma margem de lucro média de agências que compram milhas para vender viagem.
Então, chega um orçamento, ele orçou a viagem em 50 mil, vendeu para o cliente pagou ele ali, tem 50 mil no caixa, ele vai comprar milhas, 42.500, para emitir a viagem, 7.500 de lucro. Agora, no cenário de gestão de milhas, você vai operar com o seu cliente de forma semelhante. E se está comprando as milhas em conta dele, essa economia é ainda maior. Só que você está sendo conservador de um planejamento para se resguardar e garantir vantagem para o seu cliente. Então você considera essa margem de 15%. Às vezes, se você quiser ser um pouco mais conservador, joga 10%. Sabendo que essa economia pode chegar a 25, 30, 40, dependendo do trecho. Então isso precisa muita pesquisa e planejamento nisso. Então, se você for considerar valor de investimento anual em viagens, que é um dos tópicos que a gente pede no diagnóstico, você ainda acrescenta mais essa economia. Então você vai somar gasto mensal, compras bonificadas e investimento em viagem. Que você vai transformar isso em esse investimento do seu cliente que ele já comprava, ele vai virar verba para assinar clube e para comprar milhas e pagar taxa de embarque e para pagar o seu trabalho também. Então esse todo é o cenário. Exemplo de uma viagem. Você tem um cliente que ele quer fazer uma viagem com 4 pessoas. O que você vai olhar para isso? Quantas milhas que vão ser necessárias para essa viagem? Ele quer ir para Orlando, saindo de São Paulo, que é o principal trecho, né? Você vai olhar que, assim, exemplos hipotéticos, tá? Ele vai ter 320 mil milhas para o que vai custar a viagem. Ele tem 120 mil milhas e ele tem um potencial de geração de no máximo 194 mil, que é o exemplo que a gente estava vendo lá atrás. Ele vai precisar complementar 6 mil milhas para ter o objetivo alcançado. Ou um valor maior se ele não tiver tanta disciplina com as compras bonificadas. E aí o que vai acontecer no dia a dia, no mês a mês? Você está percebendo se ele está conseguindo fazer as compras bonificadas ou não, porque você entra lá no livelo deles, você entra lá na esfera e você está acompanhando ali. Quando saem as promoções de compra de milhas, você simula, para emitir hoje aqui está 320 mil e você já está com os 150, para você comprar 170, simula a compra, porque às vezes já resolve a viagem. Então esse vai ser o seu papel como gestor. O cliente, não, está muito ainda, não quero comprar nesse momento. Então a gente vai olhando mais para frente. Então, quantas milhas são necessárias, quanto ele possui, quanto ele pode gerar e o acompanhamento diário. Então, o planejamento começa no destino e não nas milhas. Pode ser que ele não tenha milhas nenhuma, nem cartão que pontua. E isso ainda assim é possível gerar vantagem para esse cliente. Como que você vai apresentar a sua proposta? Número, conversa e número. Não é só chegar e compartilhar um arquivo lá que você fez com um designer bonito, com um ChatGPT ou com outra ferramenta, ou dentro da Travel mesmo ali. Não é só apresentar. Você vai conduzir com uma conversa ali e falar de números. Números é o que convence esse cliente. E mostrar oportunidades. Olha, isso aqui em 7 meses você vai ter milha suficiente para ir para tal lugar. Em 3 anos você pode ir de executiva para não sei aonde. Isso é estimativa baseada em pesquisas prévias que você já fez. E você mostra ganhos possíveis com isso. Se você não usar nada e for vender essas milhas, a gente vende suas milhas para não expirar, você vai ganhar tantos mil. Então você vai direcionando e dando segurança para o cliente, porque ele pode perguntar, mas e se eu não viajar? E se tal coisa acontecer? Como que fica? Então é importante que você vá mostrando isso. E aí também você vai dizer para ele que tudo isso pode ser acelerado. Ele quer antecipar, não tem as milhas ainda. Tem as estratégias de compra de milhas. Ele pode comprar dentro da sua agência. Se você tiver o seu estoque próprio, você pode fazer isso. Então, vá entendendo o perfil do seu cliente. Uma boa gestão de milhas, ele vai começar num diagnóstico bem feito, com perguntas assertivas, com a reunião de apresentação e tirar dúvidas, fazer essa análise estratégica, identificando as oportunidades, com esse plano de geração e apresentação bem claro da proposta. Depois que você entendeu ali e mostrou para o seu cliente
que ele pode economizar entre 30 e 40 mil, você está assim, ele está muito interessado. E você encaixa o seu serviço ali no meio, olha, você está economizando 30, eu estou te cobrando 6, você está economizando 40, eu estou te cobrando 9, então você ainda está lucrando, mas deixa claro para o seu cliente, muito claro para o seu cliente, que ele vai ter esse benefício viajando. Ele vai ter esse benefício ao longo do contrato, que no início ele vai ter que se adequar, vai ter que solicitar cartão, vai ter que fazer compra bonificada, ou não, se ele não quiser fazer compra bonificada, mas mantenha essa clareza de todos os processos com seu cliente. Isso vai fazer não só você gerar bons negócios, como manter um índice de renovação de contratos alto e de indicação. Porque o cliente de gestão de milhas, ele só compra de quem ele confia. E ele só indica se ele confiou e gostou do seu trabalho. E gostar do trabalho não é só gerar economia, ele precisa sentir que ele está bem amparado, ele precisa sentir que você tem atenção em todos os momentos com ele. Então, o trabalho da gestão, ele vai lá no diagnóstico. No diagnóstico você planta a sementinha de um bom trabalho de gestão com uma renovação futura. Nos vemos na próxima aula.